E a gente vai voltar para o estúdio. Estamos com Lia Bittencourt, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e Volney Gouveia, gestor e professor do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A gente até comentava agora aqui, porque recebemos comentários das pessoas comentando, estudantes de universidades comentando sobre a desistência nos cursos. E é um pouco por conta dessa falta de perspectiva. Então, por exemplo, um estudante que queria, de repente, trilhar uma carreira acadêmica, então fazer um mestrado, um doutorado, com esses cortes de bolsas, acaba repensando essa questão, né? Então, é falta de perspectiva mesmo. Porque muitos desses, eles se mantêm com a bolsa de mestrado Sim. e doutorado, né? Sim. E mantêm com situações difíceis, né? E sem isso, então, a pessoa prefere trabalhar, seguir outra linha do que se especializar e aquilo que a gente falou, tem evasão na pós-graduação, tem evasão das nossas mentes para o exterior, Sim, né? daí é um ciclo, né? Porque realmente você sai da graduação, você não se forma para de repente, como acadêmico, trabalhar ali no ensino básico também. Então é um ciclo que é difícil de você parar. E considerar que as bolsas geralmente não são de valores tão elevados. Isso, claro. Nós temos uma impressão de que, né, quando se fala assim, porque os bolsistas que eles recebem um benefício, passa aquela ideia, você deve receber muito dinheiro, né, com isso. E na verdade o valor médio das bolsas é um valor muito pequeno, né, realmente é para cumprir ali, né, aqueles compromissos do mês ali, com água, luz. Lembrando que você não pode trabalhar quando você recebe a bolsa. Então são realmente dinheiro para você manter a sua vida bem normal. Tem uma série de restrições, né? E eu acho que esse processo de desistência, né, dos cursos, nós temos, os números são terríveis, né? Nós temos hoje uma população universitária de 8 milhões aproximadamente. Sim. 1,5 milhão, um pouco menos que isso, né, conclui o ensino superior. E assim, tem um nível de desistência que é muito elevado. Então, acho que tem outros componentes também que explicam isso. Além, né, acho que do corte das bolsas para os bolsistas, também tem um mercado de trabalho muito ruim, a expectativa de conseguir um trabalho, com esse conjunto de notícias negativas e com perspectivas de cortes, de reduções, sem retomada de crescimento e sem retomada de emprego. Isso cria um sentimento, é o desalento, né? Que a gente costuma dizer. Então, tudo isso acaba colocando um pouco de combustível nessa fogueira, né? E aí você cria um círculo vicioso para o mal, né? Quer dizer, você acaba influenciando outros estudantes que, olha, por que eu vou estudar? Porque a gente que lidar muito com os estudantes, né, de nível superior, a gente percebe essa preocupação com o futuro, está valendo a pena fazer o que eu estou fazendo. Isso é muito triste, né? Quer dizer, a gente procura dizer o seguinte, olha, estudar é sempre melhor que não estudar. Sim. Né? E eu acho que vários estudos comprovam a relação entre renda e educação formal, né? Aqueles que têm um curso superior, por exemplo, eles ganham 200% a mais em média do que aquele que não tem um curso superior. Isso são números inequívocos, né? Então eu sempre digo para aqueles que ficam em dúvida se devem ou não continuar em função do estado de coisas, elas devem continuar, evidentemente, porque o Brasil continuará amanhã, a realidade de amanhã poderá ser outra, e muitas vezes você precisa estar preparado, né, nesses momentos. Quer dizer, então, nos momentos de crise, são os momentos que você... Sai a solução, né? Que você se prepara, né? Esse é o otimismo do cenário atual, né? Temos que ser otimistas. Né? Eu citei uns números no bloco anterior, deixa eu recuperar aqui. O governo prevê, então, 22% de aumento em relação ao orçamento desse ano para o CNPq, mas mesmo assim, o valor para 2020 de 962 milhões de reais não cobre o 1 bilhão que está na folha de pagamento das bolsas da agência do CNPq. Então, assim, a situação é ruim para esse ano e sem perspectiva de melhora para o outro ano, né? Porque o próprio orçamento não contempla essas bolsas. Muitos estão submetendo o projeto ganha mérito do conteúdo científico, mas não é implementado pela falta de dinheiro. Então, novos pesquisadores não estão tendo esse suporte e os bolsistas, os que estão na expectativa de não terem essas bolsas, né? Que não é só a bolsa para o pesquisador, mas para o recurso da pesquisa, para os reagentes. Então, isso destrói muita base da pesquisa, né?
A gente falava sobre essa questão da percepção da população em relação à pesquisa no Brasil, porque quando os ataques, num primeiro momento, foram contra as universidades públicas, muita gente foi para a rua para protestar, né? E depois que surgiram as informações sobre cortes de bolsas de pesquisa, a gente não viu uma movimentação, teve uma movimentação muito grande, mas que não levou as pessoas como naquele primeiro momento, né? E daí, num outro dia, numa outra data que a gente estava tendo uma discussão aqui sobre pesquisa, eu ouvi, era numa área assim ligada à saúde, que uma das pesquisas, por exemplo, para exemplificar a importância da pesquisa no Brasil, tem um primo, um parente do chikungunya que estava começando a ser pesquisado e que poderia trazer riscos para a saúde do brasileiro. E essa é uma das pesquisas que sofreu um corte que não ia continuar. Então, deixou de se pesquisar e de se investigar um risco para a saúde do brasileiro por conta desses cortes que o governo está praticando. Então, é uma forma da gente apresentar para a população o risco de fato, Com certeza, é o que a gente está falando. Doenças que estavam extintas começam a aparecer, desenvolvimento de vacinas, testes de medicações, a tecnologia assistida para próteses. Então, fica uma situação caótica, né? O risco da saúde, desenvolvimento social do país, econômico, né? Vamos pensar o orçamento. O orçamento público, quando o governo decide o que cortar e o que não cortar, ele define prioridades. Claro. Então, vou dar um exemplo aqui, né, muito objetivo. Os parlamentares aprovaram, né, um orçamento para o fundo eleitoral que é o dobro do que era até então. Veja, eu acho que se houvesse, de fato, né, um espírito cívico por parte dos parlamentares brasileiros, eu diria o seguinte, olha, é uma insanidade a gente aprovar um projeto dessa magnitude num cenário de cortes de bolsas de pesquisadores. Então, eu acho que as coisas se interrelacionam, porque no fundo, o fundo eleitoral vai sair de onde? Do mesmo orçamento, de onde estão saindo as bolsas. Então, nós estamos falando aqui de 2 para 4 bilhões, um pouquinho menos, de reais, e você falou de 1 bilhão. 1 bilhão. Nós teríamos condições de financiar 3 vezes, né, os pesquisadores, até mais. Então, eu digo assim, essas discussões, elas são estanques, né, pessoal? Que você discute, né, os cortes do NPq. E aqui você fica indignado porque está dobrando o fundo eleitoral. Sim, então assim, a sociedade precisa se insurgir contra isso. Né? Isso aí é inaceitável. Assim, quem são os parlamentares que estão aprovando? Quem são os parlamentares que votam? Qual é a agenda? Porque as coisas internacionais, porque é uma escolha de política do orçamento. Né? Então, pegando só esse exemplo. Então, eu acho que tem alternativas, Você pode fazer, se você olhar a lei de diretriz orçamentária para o ano 2020, você olha, por exemplo, saúde e educação, fica ali mais ou menos 0 a 0. Sim. Mais ou menos 0 a 0. Com a PEC do teto, com a lei do teto, o investimento per capita no estudante diminui. Sim. Porque você não pode ultrapassar lá o que estabelece a legislação. Então, vai piorar. Então, se você está mantendo os recursos na educação e na saúde, mas a população cresce a uma taxa de 1,5, 1,9 ao ano, então esse gasto per capita com a saúde, com a educação vai diminuir. Claro. Né? Então, são essas questões. Eu acho que se coloca aqui quais são as escolhas que nós, como sociedade, precisamos fazer. Então, isso para mim está muito claro. Não há dicotomia entre ensino superior, pesquisa e ensino fundamental. Essa dicotomia é um perigo, porque nós vamos escamotear outras discussões que são, do meu ponto de vista, muito mais relevantes. Né? Como, por exemplo, a PEC do teto, como, por exemplo, a conta de juros que nós pagamos, que nós não discutimos isso de uma maneira democrática. Né? Temos alguns parlamentares que têm atentado para isso, né? Alguns economistas que têm apontado essa discussão, mas ela não ganha dissonância, não ganha, né, vulto na sociedade de forma geral. Por quê? Porque porque os grandes meios de comunicação que pautam a pauta econômica não discutem essas questões nessa perspectiva. Nós estamos sempre olhando o seguinte, a gente pega 50% do orçamento, que é um problema, o outro 50% a gente preserva, porque a gente precisa manter aqui, né, os recursos para garantir, né, a fluidez e a rolagem, né, dessa dívida pública brasileira, que é gigantesca e que não é irrelevante. Né? Isso que eu estou dizendo.
né, que precisa ser colocado em perspectiva. Claro. Uma outra notícia que eu li hoje, e com críticas de especialistas, é da fusão do CNPq com CAPES. E daí os especialistas criticam por conta, até porque eles falam que existe uma falta de entendimento do que fazem essas duas instituições por parte do governo, que cogita essa fusão. É de fato preocupante também? É, porque são agências que desempenham, como o Vanoi falou, já vem desenvolvendo e facilitando, dando qualidade. A CAPES mais no suporte pessoal do pesquisador, do aluno, com as bolsas, né? Mais do mestrado, doutorado, pós-doutorado, o aluno que vai para o exterior. E o CNPq mais na pesquisa, na inovação e na tecnologia. Então, são coisas complementares, não são coisas similares, né? Então, eu acho que existe realmente uma confusão de que isso poderia ser uma única agência, que não ajudaria em nada por conta até de orçamento, porque os dois orçamentos são deficitários, isso, né? Então... Na verdade, acho que existe uma lógica de austericídio aí. Não é? Austericídio. É isso. Você quer praticar austeridade porque isso vai passar para a sociedade uma ideia de que as contas estão em ordem, só que você está jogando água do banho com a criança junto. Né? Objetivamente é isso que vai acontecer. Né? Deixa eu fazer uma outra questão para vocês que são da área acadêmica, em relação a esse programa Futurice, que é apresentado pelo ministro da Educação, Weintraub. E essa semana, no final de semana, surgiu essa polêmica em relação à contratação de professores, porque ele falou que universidades que aderirem ao Futurice vão fazer contratação de professores por CLT e não mais concurso. Como vocês receberam essa notícia? Como vocês avaliam essa proposta? Eu acho que o Futurice, ele tem muitas coisas que não estão claras, estão muito ali entre linhas, as OS, que fundo é esse de investimento que vai gerir isso tudo. E eu acho que o mais preocupa é isso, a perda da autonomia universitária, o concurso é o que legitimiza a entrada de um professor para dentro de uma universidade. Então, eu vejo isso, nós temos que ter cuidado nessa proposta, né? Não, eu vejo isso de forma muito temerária. A autonomia universitária é uma condição sine qua non, uma condição fundamental para o desenvolvimento, né, da ciência. Eu fico imaginando o seguinte, você ter um grupo privado, por exemplo, que financia uma universidade pública e vai exigir resultado. Aí você diz o seguinte, não, esse resultado, ele não vai produzir nenhum lucro expressivo e esperado. Então, a gente vai deixar isso de lado. Então, nós vamos centrar naquilo... Então, nós vamos centrar naquilo que é mais rentável. Que é o que acontece na indústria farmacêutica, né? Que a gente ouve muito falar. Eu acho muito temerária essa chamada mercantilização. Na minha visão, do pouco que eu acompanhei do Futurice, ele tem um viés de mercantilização que é perigosa. Então, a gente precisa entender para que serve a ciência, o que ela produz, quais são seus beneficiários, qual é o custo que ela tem para a sociedade, é uma relação custo-benefício, né? Eu acho que isso, de novo, né? O governo, numa visão de austericídio, ele está entendendo o seguinte, tudo é ruim até prova o contrário. E aí você adota uma estratégia, no meu ponto de vista, de incorporar o setor privado, essa lógica do mercado, dentro das práticas do Estado. Então, tem uma diferença muito peculiar, no meu ponto de vista, que é o seguinte, que é cidadania, né, e consumidor. Né? Então, o Estado ele deve zelar por ações que vão melhorar o grau de civilidade na sociedade. Então, nem sempre todas as decisões ou as ações, elas passam por uma lógica mercadológica. Quer dizer, eu não posso exigir, por exemplo, da Embrapa que ela produza lucro. O papel da Embrapa é produzir conhecimento que vai ser aplicado à realidade econômica, que vai produzir benefício econômico para a sociedade e que esse benefício financia, de alguma maneira, todo o investimento que a sociedade fez na Embrapa. Isso vale para o CNPq, isso vale para o CAPES. Então, eu vejo que essa é uma visão muito imediatista de você enxergar instituições de pesquisa como empresas. São coisas distintas. A natureza de operação dessas instituições é distinta. Não é questão de ser melhor ou pior. A questão é que elas
qual é o propósito de cada um delas. Sim. E na minha visão, existe um único propósito nas decisões do governo em achar que eu posso introduzir nessas questões do Estado e nas questões da civilidade, na questão da cidadania, uma lógica que predomina no setor privado. Sim. Né? Então, não é uma questão de você trocar uma lógica por outra, elas são complementares, sob o ponto de vista estratégico, para o país. Sim. Isso é num país, na Europa, por exemplo, se você pegar as social-democracias europeias, em que você tem uma articulação do centro de pesquisa com as empresas, com os governos, com qual propósito? Essa articulação e não substituir. Claro. Exatamente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.